Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula na nossa TV. É um prazer tê-los aqui. Eu sou Jaqueline Carvalho, sua professora de Conhecimento e Atualidades. Vamos lá? Bom, gente, hoje a gente vai falar de um tema que é a Antártida, né? A Antártida é um continente sem dono. Então, no mundo, nós temos os continentes americano, europeu, asiático, a Oceania, África e ainda temos a Antártica, que é um continente praticamente desabitado. E a gente vai conhecer um pouquinho desse lugar hoje, certo? Bom, meninos, vamos começar aqui mostrando a localização da Antártida para vocês, né? Então, aqui a gente tem uma imagem do globo terrestre. Aqui é a Antártida, né? Isso aqui é uma projeção, é uma forma da gente ver a Antártida, tá? Quando a gente vê a Antártida no mapa mundi, na verdade, a gente tem algumas distorções, né? Porque nenhum mapa é perfeito. Todos os mapas apresentam algum tipo de distorção. E nesse tipo de projeção que a gente tem aqui, a Antártida vai sofrer uma distorção menor. Então, na verdade, ela é bem parecida, bem mesmo, com esse formato que a gente tem aqui, tá? E é na Antártida também que a gente encontra o Polo Sul, porque às vezes a gente fala assim, lá no Polo Sul tá na Antártica, tá? E tanto faz a gente falar Antártica como a gente falar Antártida. Então, às vezes eu vou falar Antártica, às vezes eu vou falar Antártica, mas aqui no Brasil a gente usa mais Antártica, certo? Bom, e a Antártica, ela tem um dono, né? Tem um país que governa a Antártica ou não? Ou ela tem vários donos? Como é o procedimento? Como faz para morar, para mudar para a Antártida? Bom, gente, morar e mudar não tem muito jeito não, só temporário. Bom, a Antártida é um continente, não possui soberania de nenhum território, tá? Aqui a gente tem como se simulasse a bandeira desse território, mas a Antártida não tem um governante, a Antártida não tem um dono e nenhum país tem soberania sobre esse território. Então, em tese, ninguém é o dono da Antártida. É como se ela não tivesse um dono, se ela não tivesse um presidente, e realmente ela não tem, tá? Então, a Antártida é considerada um território sem um dono legítimo, sem uma soberania. Mas então, quem administra esse território? Quem zela sobre esse território, né? E aí a gente vai ver o seguinte, existe um protocolo, que é o Protocolo de Madrid, que foi assinado entre várias nações do mundo que regulamentam as normas da Antártida. Então, nesse protocolo, que vários países assinaram, entre eles o Brasil, vai conter ali as formas de gerenciar esse continente. O que é a ideia principal, né? A ideia principal é a conservação da Antártida. Gente, aliado ao fato que é um continente extremamente complexo de se habitar. A Antártida no inverno ela é praticamente inabitada por nós seres humanos, né? As temperaturas são extremamente baixas, então fica quase que impossível a gente ter um ser humano morando ali. Tá? Então, as temperaturas são extremamente baixas. E aí, o que acontece? Chega a temperatura de menos 90 graus, né, no inverno. E no verão, essa temperatura, ela pode chegar ao máximo ali de uns 10 graus. A gente tem alguns episódios que chegou a 15 graus, a 18 graus, isso nem é bom, né? Isso é sinal do aquecimento global. O correto seria a temperatura da Antártida bater ali uns 10 graus na máxima nos seus verões. E os verões da Antártida, eles são bem curtinhos, né? Eles têm a temperatura quente no continente, ela dura muito pouco tempo. A maior parte do ano, as temperaturas são extremamente geladas. Então, o Protocolo de Madrid vai dizer o seguinte, a Antártida deve ser protegida para todos os fins e não é permitido nenhum tipo de atividade econômica dentro desse território, somente atividades de pesquisa. E a maioria dessas pesquisas são pesquisas climáticas, são pesquisas sobre os animais, sobre a flora que se encontram nesse continente. Tá? Hoje as questões climáticas são as que mais dominam o cenário de estudos, né, da Antártida, através da análise, né, das calotas polares, daquele gelo que nunca derrete no continente antártico, é possível saber quais os períodos que a Terra teve um superaquecimento, que a Antártida desgelou, quais os períodos que houve alguma modificação ali, certo? Então, é assim que a gente olha, né, essa questão. Bom, e ela possui alguns países que possuem o direito de explorar, do ponto de vista científico,
a Antártica. Então, veja bem, não são todos os países do mundo que detêm um território, alguns. E desses alguns, o máximo que eles vão fazer são pesquisas, certo? Então, ninguém pode explorar. Embora a gente saiba que no território da Antártida existe muito recurso mineral. Então, tem muito minério ali debaixo daquele gelo todo. Só que é muito difícil a exploração por causa dos meses de inverno e a função principal é preservar. Então, gente, vamos olhar aqui quais são os países que detêm um território. Então, a gente tem aqui, olha, a Nova Zelândia, a gente tem a França, a Austrália, a Noruega, o Chile, a Argentina e o Reino Unido. A Argentina cedeu uma parte do seu território para o Brasil pesquisar. Então, esses países, eles cedem algumas partes dos seus territórios para que outros países possam manter pesquisas ali, tá? Então, essa aqui é a ideia. Por que o Chile e a Argentina têm? Porque os seus territórios têm parte do mar territorial na Antártida, no mar da Antártida. Olha só, aqui termina o Chile com a Argentina, Nova Zelândia a mesma coisa, olha aqui a Nova Zelândia. Aqui a gente tem a Austrália, que também vai ter pequeno território, a França tem departamento ultramarino, que são pequenas ilhas. Então, a gente vai ter um motivo, né, desses países estarem aqui pesquisando. E como eu disse, alguns deles acabaram cedendo território para que outros pudessem estabelecer as suas pesquisas. Bom, então aqui a gente vai ter uma projeção, o mapa da Antártida, tá? Aqui está exatamente o Polo Sul, lembrando que a gente tem o Polo Sul geográfico e o Polo Sul magnético. O Polo Sul geográfico é exatamente o centro da Terra ao sul e o Polo Sul geográfico e magnético é onde as bússolas mandam, tem uma pequena variação, tá? Tem um pequeno ângulo de variação que as bússolas magnéticas vão nos levar. E aqui a gente tem a localização da base brasileira, certo? Então, aqui a gente tem a marca do Polo Sul e a base brasileira tá bem aqui no cantinho, tá? É a base da Estação Comandante Ferraz. É uma base comandada pela Marinha Brasileira. Além da base em terra firme, que a gente já vai ver como ela funciona, a gente também tem navios, 2 navios da Marinha, que prestam auxílio para as pessoas que estão aqui na Antártida, principalmente para os brasileiros que estão fazendo pesquisas aqui na Antártida e tomam conta dessa área, tá? Bom, aqui, gente, a gente tem a antiga base brasileira na Antártida, né? O que acontece com essa antiga base brasileira na Antártida? Ela pegou fogo, ela foi alvo de um incêndio no dia 26 de fevereiro de 2008. Inclusive, 2 militares da Marinha faleceram nesse incidente. E ela ficou completamente inabitada, né? Ficou completamente destruída. E aí, quando eu falo que uma base na Antártida pegou fogo, as pessoas falam assim, como pegou fogo? A Antártida tem tanta água congelada, né, gente? Na verdade, pegou fogo por causa de uma instabilidade no sistema elétrico. A gente teve um curto-circuito, uma pane no sistema elétrico da estação e ela pegou fogo. E a Antártida, gente, ela é muito seca, ela é completamente seca, ela é um continente, ela é um deserto gelado, né? É um deserto gelado, então o índice de chuva aqui é muito pequeno, então a umidade do ar acaba sendo baixa. E aí a gente vai ter então a disseminação desse incêndio, haja visto também que tinha muito material inflamável nessa região, tá? Quando acabou o incêndio, gente, toda a base brasileira, ou o que restou da base brasileira, precisou ser desmontado e levado, trazido de volta para o Brasil, trazido para a terra, tá? Pelo protocolo de Madrid também, se coloca que nenhum tipo de resíduo, nenhum tipo de material, de lixo pode ser descartado na Antártida. Então, todo o resíduo produzido ali, ele tem que vir para o continente para aqui ser descartado. Então, por exemplo, o resíduo que os cientistas que estão lá pesquisando produzem, tem que trazer para o Brasil para dar um descarte. E assim, cada base manda para o seu país. A mesma coisa foi aqui. Quando se desmontou e se tirou todo o entulho que sobrou aqui da Estação Comandante Ferraz após o incêndio, teve que trazer tudo de volta para o continente. Então, acabou que foi um trabalho demorado, um trabalho moroso, né? Porque fez uso de navios, no inverno fica praticamente impossível executar esse tipo de trabalho aqui, então teve que ser nos meses de primavera e verão, aonde o clima é mais acessível, tá?
Bom, e aqui a gente tem a nova base brasileira. Então, quando a antiga pegou fogo, o Brasil construiu uma nova base que foi inaugurada em 2020, no início de 2020, e ela é uma construção chinesa, mas com dinheiro, com capital, totalmente brasileiro, tá? Então, a China é a dona do projeto, é a dona da execução do projeto, mas quem fez todo o financiamento, quem, né, solicitou o tipo de construção, os tipos de pesquisa que ia ser feita, essa construção precisava atender, foi o Brasil. E ela foi montada exatamente no mesmo lugar da outra, que é um lugar de mais fácil acesso e é o lugar que o Brasil pode, né, exercer esse seu direito de pesquisa. Essa estação, gente, ela foi levada praticamente pronta para o continente. Ela parece um Lego, sabe? Lego, quando a gente vai montando, ela foi levada aos pedaços, aí chegaram lá, só montaram um grande Lego, tá? E fizeram ela assim. Por quê? Porque não dava para você produzir tudo na Antártida. Vocês imaginam, gente, se esquecer um parafuso, vai ter que vir cá no continente comprar. Na Antártida não tem comércio, imagina só. Então tem que levar tudo para lá. E essa base, ela é fantástica, ela é extremamente moderna, né? Ela, aqui dentro, ela tem um sistema que blinda totalmente os efeitos do clima. Então, os cientistas aqui dentro conseguem tirar a blusa de frio, inclusive. Ela tem essa capacidade. Ela oferece laboratórios muito modernos para poder fazer, né? Para eles fazerem as pesquisas com centros de pesquisas. E ela é totalmente movida a energia solar, isso que é o mais legal. Tá? Completamente movida a energia solar, ela tem painéis fotovoltaicos, a gente sabe que aqui o sol não bate com a mesma intensidade que bate no Equador, então é um paredão mesmo de painéis fotovoltaicos para gerar energia, e é tão interessante que até aqui, olha só, vocês notam que ela é suspensa. Isso aqui é uma questão da aerodinâmica do vento, porque a Antártida venta muito, e para não acumular neve, né? A neve acumula aqui embaixo e as pessoas quando saem não vão ter o problema aí do acúmulo de neve na sua porta. Então, é muito bacana essa nova estação nossa aí. E agora a gente vai ver um videozinho só para mostrar um pouquinho do projeto da nossa base. Olha aí, pessoal! A nova estação será construída no mesmo local da anterior. A Península Keller tem 4 km de extensão por 2 km de largura e montanhas que chegam a 332 metros de altura. A temperatura média anual é de menos 2,8 graus, podendo chegar a menos 28 no inverno. A nova base será maior. Dividida em 2 blocos interligados por uma passarela, o conjunto tem 146 metros de extensão e 35 metros de profundidade. A anterior tinha 90 por 28 metros. Mais alta, estará 3 metros acima do solo, em alguns pontos a 6. Mais aerodinâmica, permitirá o vento passar sem obstáculos. Essas duas características juntas minimizarão o acúmulo de neve e gelo. Um dos pontos centrais do projeto é a segurança. 2 sistemas de combate a incêndio vão monitorar a estação 24 horas. Todos os ambientes são encerrados com portas corta-fogo e paredes resistentes a chamas. E 10 escadas garantirão evacuação rápida. A estação conta com uma garagem, geradores e depósitos de resíduos sólidos, setores técnicos e de manutenção, centro médico e odontológico, cozinha e sala de refeições, terraço, laboratórios, sala de vídeo, biblioteca e ginásio, e camarotes. A estação será construída fora do continente, trazida de navio em partes e então montada na Antártica, como um grande Lego. A estrutura será trazida já com esgoto, energia elétrica e ventilação. Os dormitórios também já estão equipados. Assim, todas as peças desse grande Lego serão conectadas. A Estação Ferraz é o principal, mas não o único posto brasileiro no continente. 2 navios e uma base provisória têm servido de apoio às operações militares e científicas durante esse período.
Bom, gente, então, vocês puderam ver aí o projetinho da base brasileira, né? Como ficou interessante e como é bacana o Brasil poder contar, né? Com essa base de estudos e a gente já rendeu, enfim, muitas pesquisas e muitos frutos. Bom, pessoal, então hoje a gente falou sobre o continente gelado, sobre a Antártida, o maior deserto de gelo do planeta, e falamos também sobre a existência de uma base brasileira nessa região, um privilégio para poucos países. E é isso aí, gente. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo enorme e até mais.